gente nesta noite especial, porque falamos do concreto do seu dia a dia, das dificuldades que você, consumidor, enfrenta. E muitas vezes você até fica um pouco desanimado, quem sabe. Diz assim, não, mas acho que deixa por isso mesmo. Deixa por isso mesmo não, nós temos direitos. É isso que nós estamos tentando resgatar aqui, a nossa cidadania, a capacidade que temos de reivindicar aquilo que é da nossa competência, aquilo que a gente precisa fazer. Por isso que recebemos nessa noite o advogado especialista em Direito do Consumidor, Arthur Rolo. Ele que é doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo e professor e coordenador de Direito Público da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E na nossa bancada recebemos o nosso parceiro, jornalista Sebastião Miziara. A gente já tratou sobre vários temas, mas eu estou percebendo que a nossa caixa postal está repleta, muita gente fazendo reclamações, fazendo seus comentários e tentando tirar suas dúvidas. Vamos lá então, Paulo, mais perguntas de telespectadores. Nosso Daniel Dias, ele é de Salvador, na Bahia, e ele diz que comprou um fogão pela internet em uma grande rede de varejo e a data de entrega informada era, inclusive por e-mail, ele aqui afirma dia 24 de janeiro. No entanto, 30 de janeiro hoje, o fogão ainda não chegou. Ele já entrou em contato com o SAC e eles disseram que não tinham nenhuma informação. Iam ver com a transportadora, em até 5 dias ele teria uma resposta. Ainda nada. O que ele faz? Esse é um dos maiores problemas nas compras pela internet. Inclusive, Dalcides, teve muita gente que comprou presente de Natal pela internet e o presente chegou dia 15 de janeiro, que é um absurdo, né? Então, um dos maiores problemas da internet é justamente o atraso nas entregas. O que fazer nesse caso? Precisa ver se ele não está tendo uma resposta adequada da empresa. Eu acho que o melhor é exercer aquele direito de arrependimento que a gente já falou lá do artigo 49, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, dizer que não quer mais e quer o dinheiro de volta. E comprar num estabelecimento idôneo, numa loja física. Mas agora que já passaram os 7 dias. Não, mas aí que está. Esses 7 dias não são contados da data da compra, são contados da efetiva entrega do produto. Então, como o produto não chegou na casa do consumidor, o que configura descumprimento de oferta, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 30, diz o seguinte, que o prazo de entrega tem que ser cumprido. Combinou com o consumidor, tem que cumprir. Mas o meu caminhão quebrou, o pneu do caminhão furou. Isso é um problema do fornecedor, não é problema do consumidor. Então, como o produto não chegou, a partir do momento que o produto chega na casa do consumidor, comprado pela internet, ele tem 7 dias para desistir. Não chegou, ele pode desistir em comprar em outro lugar, em outro estabelecimento. Ou então, se ele quiser o produto, ficar no pé da empresa, procurar uma resposta adequada da empresa para a empresa. Esse período aí de 6 dias, pelo que a gente vê por aí, de passar de 1 mês, de passar de 2 meses, se demorar mais 2 dias para entregar, está dentro do razoável, é ilegal, é um comportamento errado da empresa, mas está dentro do razoável, do que a gente vê. Miziara. Tem uma outra questão, Dalcides, que eu gostaria que o Arthur abordasse, que é importante. Tem uma lei no estado de São Paulo, não sei se nós temos isso em outros estados. É a lei da entrega com hora marcada. Aí entra o famoso jeitinho brasileiro. Eles marcam, vai ser no período da tarde, mas que horário? De 12h às 6. Né? Esse é o jeitinho que se dá. Como é que está essa lei no Brasil, Arthur? Então, essa lei é uma lei aqui do estado de São Paulo, né? Não tenho conhecimento dessa lei ter sido editada em outros estados. O que estabelece essa lei? Que tem períodos de entrega. Então, os períodos de entrega são das 6 ao meio-dia, do meio-dia às 6 e das 6 às 11. Para quê? Para o consumidor não ficar o dia inteiro esperando o produto em casa. Só que algumas empresas, Miziara, conseguiram liminares contra esta lei. Então, não estão cumprindo a lei por força de liminares. Algumas grandes redes conseguiram essas liminares. E aí não estão cumprindo. E estão cobrando do consumidor, muitas empresas cobram do consumidor para agendar o período da entrega. Então, olha, eu vou entregar no período da manhã. Se não, o consumidor, como a gente vê por esse telespectador que colocou o problema, ele estava esperando a entrega no dia 24. Não veio no dia 24, não veio no dia 25 e não veio até o dia 30. Imagina só se ele fosse ficar em casa esperando. É para isso que tem a lei da entrega. Aqui no estado de São Paulo vem sendo pouco cumprida, porque
em virtude das liminares e as empresas alegam problemas de logística, só que antes da aprovação dessa lei, as empresas se comprometeram a se adequar. Elas falam de restrição de rodízio na cidade de São Paulo, eles dão uma série de desculpas para não cumprir a lei, mas é uma lei excelente e, em virtude disso, o que a gente sabe pelo resto do Brasil é que as empresas cobram para agendar o período da entrega e a data da entrega, o que é errado, né? Falando em desculpas, né, eu acho que não tem desculpas, por exemplo, para os líderes de reclamações no PROCON. Duas áreas interessantes, hein? Empresas de telecomunicações, com 31%, e os bancos com 28%. Daquilo que eu vejo, né, nos balancetes de final de ano, os bancos têm recursos para prestar um bom serviço. E me parece que as empresas de telecomunicações também não ficam atrás daquilo que eu tenho percebido de cada vez mais acesso das pessoas a esses recursos às telecomunicações. Por que essas duas áreas estão tão comprometidas? Essas áreas são líderes de reclamações do PROCON há anos. Se você pegar o histórico dos últimos 10 anos, talvez até de um período maior, você vai perceber que essas empresas estão sempre liderando. Segundo as empresas, essa liderança se deve ao número de consumidores, porque elas têm um grande número de consumidores e, em virtude desse grande número de consumidores, é natural que o número de reclamações seja maior. Mas, por exemplo, em relação à telefonia, o grande problema, o calcanhar de Aquiles da telefonia está no serviço de atendimento ao cliente. Quem é que está em casa que nunca passou por um problema sério de ficar mais de hora pendurado com empresas de telefonia? Tanto é assim que este decreto que regulamenta o serviço de atendimento ao cliente aconteceu em virtude de um problema que o então ministro da Justiça da época teve com uma operadora de telefonia, e aí ele viu que a questão era seríssima e aí foi editado este decreto que regulamenta o serviço, mas o serviço foi regulamentado e não mudou nada. Então, telefonia, grande problema é a deficiência do serviço de atendimento ao cliente. Porque os bancos? Os bancos... Tarifas? As tarifas e a questão do superendividamento, tem problema de fechamento de conta, o consumidor às vezes esquece, tem uma conta corrente, esquece de fechar, e aí é cobrada aquela tarifa, a hora que ele vai ver ele está devendo uma importância enorme, aí tem agora uma regulamentação que fala que se a conta ficar sem movimentação durante 30 dias, o consumidor precisa ser avisado. No que diz respeito aos bancos, um grande problema é a questão da venda casada. Eles vão fazer um empréstimo para você, eles exigem que você abra uma conta corrente, senão eles não deixam. Ficar importunando o consumidor, oferecendo serviço, quem é também que está em casa que não fica recebendo ligação de banco, oferecendo cartão de crédito, oferecendo isso, oferecendo aquilo, sendo incomodado nos seus afazeres diários. Então, e pelo vídeo que a gente viu também, a gente percebe que o ranking do PROCON é o ranking aqui do programa também, porque várias pessoas reclamaram da telefonia, cobranças indevidas, tanto no que diz respeito a banco, quanto no que diz respeito a operadoras de telefonia, enfim, os problemas são muitos. Fora que eles não resolvem também. Outra dificuldade é que você reclama e eles não têm a mínima vontade de resolver o problema do consumidor. Vai num banco reclamar, às vezes você tem o dinheiro indevidamente retirado da sua conta, você reclama para o banco fala para você, vai buscar os seus direitos. Então, eu acho que esses são os problemas. Está fazendo 15 dias, ou no máximo 20 dias, o cartão, então, cancelado. Quando você cancela o cartão, por exemplo, de crédito, no meu modo ingênuo de pensar, eu achei que também o seguro do cartão estaria cancelado automaticamente, porque não teria sentido eu ficar com o seguro de um cartão que já não existe mais. E eu percebi que as coisas não aconteceram bem dessa forma. Passados 2 meses, eu vejo ali ainda a cobrança do seguro do cartão. Ligo lá, que bom que o senhor informou, a gente estava um pouco distraído. Mas como é possível estar tão distraído assim que continua cobrando um seguro de uma coisa que já não existe mais? Esse é um dos motivos aí das reclamações, cobrança indevida. Essa sua cobrança é uma cobrança indevida porque esse contrato de seguro, ele é acessório
do contrato que você tem do cartão de crédito. Se você extinguir o contrato, o principal está extinto o acessório também. Isso é lógico, isso é questão de lógica. Não tem, só que o que acontece? Eles vão cobrando. Imagina só, Dalcido, você entrar com uma ação, vamos pensar aí, deve ser o quê? Uns R$6 por mês que eles te cobram nesse seguro. R$4,72. Imagina só, eles te cobraram 2 meses? Me cobraram mais, acho que uns 3 meses. 3 meses, mas de qualquer forma, vamos subir isso para 5. Tá. Dá R$15. Imagina só para o consumidor entrar com uma ação por causa de R$15. Não se entra com ação por causa de R$15. Então, a solução para esse seu problema qual é? Reclamar no Bacen. Entra lá no site do Bacen, faz uma reclamação administrativa contra a instituição financeira, porque isso entra nos índices e aí talvez eles resolvam. Outra solução também é falar com o gerente do banco, pedir que o gerente do banco resolva. Porque se não resolver, o que você vai fazer? Você vai ficar indignado, vai ficar irritado, mas não vai ter como propor ação judicial, porque nenhuma ação judicial vai prosseguir por R$15, porque não compensa a movimentação da máquina judiciária. Sai mais caro movimentar a máquina judiciária do que você arcar com esses R$15. Então, e esse esquecimento, né? Aconteceu comigo, mas eu estou imaginando aqui que pode ter acontecido com várias pessoas, muitas outras pessoas por esse Brasil afora. E é um dinheiro que fica sendo canalizado, talvez ali, sem a gente tomar consciência, porque muitas vezes a gente não está tão atento assim. São perfis diferentes. Tem gente que é rigoroso, vai olhando lá, tá, mas a hora que você vê lá R$4,72, pode ser que até cair a ficha de que é aquilo. Gente, tudo que nós estamos falando aqui hoje é para que a gente tenha assim, uma postura diferente em relação à vida e aos nossos direitos. Esse é o objetivo do Tribuna Independente dessa noite, acordar a mim e a você. É isso, Miziara? É exatamente isso. Eu acho que defender a cidadania é uma obrigação. Eu acho que as pessoas não podem simplesmente deixar para lá, né? Você disse R$4,72. O Arthur está dando a grande saída, reclamar no setor de fiscalização dos bancos, né? Você falou em lucros astronômicos. Hoje foi divulgado o lucro do Santander Brasil. Mais de 5 bilhões em 2013 de lucro. E ainda assim, acho que 8 ou 9% menor do que em 2012. Quer dizer, os clientes têm que passar por esse constrangimento de ver tarifas cobradas indevidamente. Mas o silêncio é pior. E a gente está falando aqui de... Desculpa, Dalcido. A gente está falando aqui de telefonia. O minuto cobrado no Brasil é um dos minutos mais caros do mundo, se não é o mais caro do mundo. E a gente não tem um serviço equivalente. Outra questão também é que as operadoras de telefonia que prestam serviço aqui no Brasil, prestam serviço na Europa e lá o celular funciona. Prestam serviço em outros países e o serviço lá funciona. Por que funciona o serviço dessas mesmas operadoras fora do Brasil e aqui no Brasil não funciona? Falta de fiscalização e falta de vergonha. Falta de fiscalização, falta de vergonha. Pode desabafar aqui com a gente, pode escrever aqui para a gente, pode deixar o seu comentário, a sua questão, a sua pergunta. Amigos, vamos participar, tribuna@redevida.com.br, é isso? Tem muita gente aí, eu estou percebendo aqui, mandando muitas perguntas. Vamos lá. Tem, Dalcides, muito consumidor indignado. Vamos voltar um pouquinho à questão dos aviões, do preço das passagens, mas na verdade, fugindo um pouco do preço, a Angélica Pinheiro, de Londrina, no Paraná, ela volta à aviação, mas ela fala assim: viajei no último dia 24 de São Paulo para Londrina e o voo foi cancelado após 5 horas de espera sem justificativa. Fiquei no aeroporto 6 horas de pé para remarcar um voo para o outro dia. A empresa, TAM, não deu assistência de alimentação, comunicação ou acomodação. Onde buscar direitos nesse caso? Então, tem uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil que fala, a consumidora veja como os nossos consumidores, os nossos telespectadores são informados. Ela falou, fiquei sem assistência de alimentação. Por quê? Porque tem uma resolução da ANAC que vai escalonando os direitos no caso de atraso. A partir de 1 hora tem direito à comunicação. Por que direito à comunicação? Para você saber, para você avisar os seus parentes, avisar as pessoas que você não vai chegar no horário. Essa comunicação tem que ser providenciada pela empresa aérea
na forma de e-mail ou telefone. A partir de 2 horas passa a ter direito à alimentação, a um lanchinho fornecido pela empresa. E a partir de 4 horas passa a ter direito à hospedagem ou à reacomodação em um outro voo da mesma empresa aérea de outra empresa aérea. Isso não aconteceu nesse caso. Em caso de atraso aéreo de 6 horas, dá para pedir indenização contra a empresa aérea, cabe indenização por dano moral e pelo constrangimento de ficar no aeroporto. 6 horas para um voo nacional é um absurdo. Em voos internacionais, eu já consegui indenizações por atraso de 8 horas. A partir de 4 horas, o consumidor já tem direito à indenização. Nesse caso aí, vale a pena seguir aquela dica que eu dei, procurar o juizado especial com a documentação e entrar com uma ação contra a empresa aérea. A gente está caminhando agora já para o final da entrevista. Eu queria fazer um jogo rápido com várias perguntas, intercalando as perguntas que estão aqui, do Paulo Miziara. Guilherme Pacheco, de Trindade, Goiás, ele diz assim: por que se tornou impossível cancelar assinaturas via telefone? Na verdade, tá errado. Se você pode contratar por telefone, você pode cancelar por telefone. Às vezes você faz uma experiência, você tenta ligar para cancelar, você não consegue. Aí você liga para comprar, você liga no telefone para comprar, mas na verdade você quer cancelar, e aí você é prontamente atendido. Isso mostra a diferença de procedimento. Está errado, tem que poder cancelar por telefone, mas faz o seguinte, manda uma cartinha com aviso de recebimento da empresa e cancela, porque aí você não fica horas e horas no telefone. Flávio de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Eu estou com problemas na minha TV por assinatura. Eu já solicitei o atendimento em casa, mas a companhia está me enrolando e até agora nada. Eu entro no PROCON ou não? Faz uma tentativa, uma primeira tentativa, manda uma carta de aviso com aviso de recebimento reclamando. O que é o aviso de recebimento? Você faz uma cartinha falando, eu tenho o contrato tal, o meu nome é tal, eu estou sem o canal X há 15 dias, eu quero que vocês consertem. Se isso não for resolvido, pelo menos a partir dessa carta com aviso de recebimento, você vai ter o direito ao abatimento proporcional do preço. Carlos Rabin, de Goiânia, Goiás. E quanto às constantes quedas de energia elétrica, toda vez que chove, cai a luz aqui em casa. O que eu faço? Isso é problema das concessionárias de energia, é direito do consumidor também, que paga a sua conta de energia. Tem uns índices de qualidade estabelecidos pela ANEEL. Você tem um período máximo que você pode ficar sem energia por dia, por semana, por mês. Se esses índices de qualidade não forem atendidos, a empresa e a concessionária é multada. Eu tenho certeza absoluta que, principalmente nesse mês de janeiro, esses índices estão sendo, aqui em São Paulo, desrespeitados, e a empresa vai ter que multar, vai ter que receber uma multa, e vamos ver. O problema é que elas recebem a multa e elas entram no judiciário e postergam o pagamento dessa multa não dói no bolso. Mas, aí nesse caso, falta concorrência, né? Você não tem outra opção. Miziara. Plano de saúde, ninguém tocou nesse assunto. Nada ainda até agora. Isso é verdade. E o tempo está se exaurindo, e um dos grandes problemas que nós temos são os planos de saúde. Com certeza. Problemas em relação ao plano de saúde que a gente tem, negativa de cobertura, Miziara, você pode não acreditar, mas às vezes eu tenho um caso de um cliente lá no escritório que paga R$5.000 por mês de plano de saúde por ser idoso, porque ele pagava R$2.500 quando ele fez 71 anos, dobrou, o que é errado, não pode ter reajuste de faixa etária para idoso. A partir dos 60 anos não pode ter reajuste de faixa etária, pode ter aquele reajuste anual só, não pode ter reajuste de faixa etária. Ele paga R$5.000 por mês e agora, infelizmente, ele está com câncer, precisando de tratamento de quimioterapia e o plano de saúde negando o tratamento de quimioterapia. Esse é um dos principais problemas, negativa de cobertura. O que acontece? Por exemplo, próteses, órteses ligadas ao ato cirúrgico tem que cobrir. Home care, quando a pessoa fica no hospital ou fica em casa, mas é mais conveniente para ela que ela fique em casa, mesmo que não esteja previsto no contrato, o judiciário vem dando home care. Então, tem várias... O aumento para idoso também vem dando muito problema. Todos os idosos que estão recorrendo ao judiciário
estão ganhando, agora está acontecendo reajuste de faixa etária aos 59 anos, porque eles não podem praticar a partir dos 60, eles dobram o valor aos 59, não pode dobrar, pode ter um reajuste aí no máximo de até 50%. Se aumentar mais do que 50%, pode reclamar, pode entrar no judiciário, porque já existem várias ações aí com êxito nessas questões. Paulo. O Carlos Cesário, ele não informa a cidade para a gente, mas ele conta um pouquinho da história. Diz que estava num shopping e o carro dele estava no estacionamento do mesmo. Tive o notebook furtado de dentro do veículo e a fechadura da porta danificada. O shopping alega que não foi lá que ocorreu isso e disse que não posso ter acesso às imagens da data desse ocorrido. O que eu faço? Nesse caso tem que lavrar um boletim de ocorrência, porque ocorreu um crime dentro do shopping, aconteceu isso, lavra um boletim de ocorrência. O consumidor não tem o direito de requisitar as imagens, mas o delegado de polícia tem. E no que diz respeito à questão da indenização do valor do computador, é possível entrar com uma ação judicial contra o shopping e o direito do consumidor prevê a inversão do ônus da prova. Como o consumidor não tem como provar que o carro entrou inteiro, cabe ao shopping provar que o carro entrou quebrado e que houve má-fé do consumidor. Se o shopping não conseguir provar isso mediante as câmeras do seu circuito de vigilância, ele vai ter que indenizar o consumidor. O Carlos Alberto de Brasília está perguntando a respeito dos rolezinhos. Então já vou aproveitar esse momento que você citou a questão do shopping. Tomaram conta dos shoppings os rolezinhos, mas alguns consumidores que frequentam shoppings sentem-se inseguros diante dos eventos. É um direito do consumidor exigir a expulsão dos praticantes do rolezinho de dentro de um shopping? Essa questão do rolezinho é extremamente tormentosa, envolve direitos constitucionais antagônicos. Tem a livre manifestação de pensamento, né? o direito de expressão, a liberdade de expressão. Agora, o shopping não é o lugar adequado para expressar esse direito. O shopping tem um esquema de segurança tanto para evitar roubos e furtos, como para evitar correria em caso de incêndio, de acidentes. Ele tem um número máximo de pessoas que ele pode ter lá dentro. Aí, de repente, fazem um rolezinho, colocam, 5.000 pessoas dentro do shopping. Isso compromete a segurança de todo mundo e o shopping é responsável pela segurança de todos que estão no seu interior. O shopping não é local adequado para fazer rolezinho. Tem que haver a recomendação, porque o shopping também ele não pode discriminar, falar quem está de boné, de tênis amarelo não vai entrar. Esse tipo de discriminação é indevida. Então, os shoppings fizeram o correto, na minha opinião, de fechar para impedir as manifestações, porque aí fechando ninguém entra, e agora está havendo a conscientização desses grupos que shopping não é lugar para esse tipo de manifestação. Tem estádios, praças, tem que ter um local adequado, não é o shopping. Chegamos ao final desse momento do Tribuna Independente. Eu quero te agradecer, Dr. Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito do consumidor. Arthur, e eu quero te fazer aqui um convite, mas não precisa me responder agora, vai pensar com calma. Nós estamos prestes a iniciar, a partir de segunda-feira, dia 3 de fevereiro, uma nova etapa do Tribuna Independente. E essa nova etapa do Tribuna Independente consiste na formação de grupos, de equipes de grandes profissionais que vão integrar essa nova etapa do Tribuna Independente. Tanto assim que há uma mudança de horário. Tribuna Independente, a partir de segunda-feira, vai começar às 8h30 da noite, segundas, terças, quintas e sextas. Não teremos mais Tribuna Independente às quartas, mas teremos às terças, que não tínhamos até então. Quero convidar você a participar dessa nova fase, a participar com a gente intensamente, segundas, terças, quintas e sextas, às 8h30. Há um grupo, uma equipe de 13 jornalistas de grandes veículos de comunicação que estarão também em rodízio participando em quadros, dos muitos quadros que nós teremos nesse novo formato. Nós temos 17 especialistas em competências diferentes, mas que também vão fazer parte dessa nova etapa do Tribuna Independente. Só para você ter uma ideia, segunda-feira nós vamos começar o programa com o Padre Juarez, que é muito querido aqui na Rede Vida. Logo em seguida vamos falar com o Ricardo Chapola, que é do jornal Estado de São Paulo, sobre fato do dia. Nós vamos, na mesma segunda-feira, tratar sobre educação com o Issam Tiba, um dos nomes mais respeitados no assunto.
e vamos receber também um craque, e é um eterno craque, Mauro Silva, que em 1994 foi campeão pelo Brasil, seleção brasileira. Então você pode imaginar o que significa esse novo formato, uma equipe de peso todas as noites, segundas, terças, quintas e sextas. Arthur, eu queria convidar você para fazer parte desse time e vindo ao menos uma vez por mês para dar esses esclarecimentos, essa prestação de serviço. Queria que você pensasse sobre isso, pode ser? Não preciso nem pensar, tá aceito o convite, para mim vai ser uma honra de colaborar e de falar sobre direito do consumidor para o seu grupo seleto de telespectadores. Pronto, então nós já temos o 18º, 18 especialistas mais competentes que a gente teve assim como informação sobre o tema e sobre direito do consumidor com Arthur Rolo, a partir de segunda-feira. Miziara, eu quero te agradecer, você é sempre parceiro, sempre com boas indicações e já estamos aguardando nessa nova etapa a sua participação e essa participação que é fraterna e ao mesmo tempo é uma participação inteligente. Obrigado por ter vindo. Então, Cides, eu que te agradeço, você sabe que você é um querido amigo, um belo apresentador, um homem que manda mensagens positivas pela televisão e mensagens que batem fundo no coração das pessoas. Quero te agradecer o convite e vai ser uma alegria muito grande participar desse novo momento da Rede Vida. A Rede Vida tem sempre um bom momento. Ela tem vida até no nome, ela tem vida pulsante e isso é importante. E eu fico feliz de você ter convidado o Arthur. Primeiro, que os telespectadores vão ter um atendimento gratuito pela Rede Vida. E os problemas relacionados ao direito do consumidor são permanentes, contínuos e continuados. E é preciso que o cidadão compreenda os seus direitos. E o Arthur, melhor do que ninguém, ele pode fazer isso com muita convicção daquilo que está dizendo. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Arthur. Sem palavras, obrigado. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Agradecer também ao Miziara pela indicação, agradeço muito a você, Dalcides, pelas provocações e queria, já que a Rede Vida é o canal da família, queria mandar um beijo para minha esposa. Hoje é meu aniversário de casamento. Como é o nome dela? Como é o nome dela? É Paula. Ô, Paula. Então eu queria mandar um beijo para minha esposa e falar que eu amo muito e obrigado por ela ter me deixado vir, porque ela ficou meio brava no começo, mas ela viu que era por uma boa causa. A causa é nobre. Olha, falando em causa nobre, a gente vai daqui a pouco falar de um tema que merece atenção. Por quê? Porque tem sido assim, eu não imaginava, eu coloquei nas redes sociais agora à tarde, uma infinidade de gente querendo saber a respeito de que roupa eu visto, uso colar, não uso colar, e como é que eu tenho cintura fina, o que eu faço, perna grossa, o que eu faço, Dalcides, eu sou muito alto, muito baixo, que acessórios uso. Tudo isso nós vamos conversar com Vanessa Duarte, ela que é consultora de estilo e imagem, e a gente vai esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Um programa que é realmente uma prestação de serviço, como eu disse no início do programa. E, de fato, queremos dar boas dicas para você, telespectador da Rede Vida. Rápido intervalo, eu volto já já, mas é já já mesmo. Vamos lá.